Hoje eu quero falar um pouco, amanhã é Dia das Crianças e eu quero falar um pouco do quanto dentro do meu trabalho a gente sempre recai na nossa criança, que geralmente ali, né, está o conflito programante, algo que a gente vivenciou como um trauma quando criança se repete, gente, o tempo inteiro. Mas não se repete para que a gente julgue os nossos pais, né? Aliás, esses dias eu ouvi da Paty, aliás, um beijo para ela, falando uma frase que a Cabala fala muito, que é a gente adoçar o nosso julgamento. Então, quando a gente não consegue adoçar o nosso julgamento em relação aos nossos pais, a gente não consegue olhar para a nossa dor, porque julgar os nossos pais não é a solução. Julgar os nossos pais nos leva para distantes da solução, nos leva para uma distância muito grande da solução. Julgar e condenar os nossos pais faz com que a gente não entre na dor profunda, nossa como criança. Em relação a um acontecimento que poderia ter sido, né, com outra pessoa, mas foi com o nosso pai ou com a nossa mãe, e isso nos causou um trauma e ali nós ficamos. Então, obviamente, nosso corpinho, que era pequenininho, cresceu, a gente ficou mais intelectualizado, e quanto mais intelectualizado, mais distante ainda da dor, da falta de coragem para a gente entrar realmente naquilo que a gente precisa entrar. E então, quanto mais a gente vai para o raciocínio, e tem gente que, nossa, é uma enciclopédia, né? A pessoa tá sempre ali na razão. Aquela pessoa, uma pessoa que fica muito conectada com a razão, é a pessoa que está mais distante daquilo que dói profundamente. E até a gente estava falando, né, que as pessoas que vêm à praia, muitas vezes, elas acordam ouvindo uma música forte, alta, pesada, daí elas vão pra praia, elas levam, né, aquele som alto, que é uma caixa de som, que agora tá na moda, que eu nem sabia disso. Daí eles ficam concorrendo com quem grita mais, né, aquele funk. Não sou contra funk, não sou contra nada, gente, mas eu tô só mostrando o que faz. Aí bebe bastante, né, daí come bastante. E o que faz, né, a gente cair, né, nessa loucura toda, sem equilíbrio, né? Porque a gente pode comer, eu amo comer, gente. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é comer. Eu sou bem assim conectada com alimento, eu gosto de coisas gostosas, com paladar bom. Mas o desequilíbrio, né, o porquê a gente come, né, o como a gente come, o paladar da nossa língua, né? Você sabe que a ponta da língua, ela tem a ver com a ternura, né? Que a gente, às vezes se queima, né? A ponta da língua tem a ver com... E isso me tocou bastante quando eu comecei a analisar os significados disso. Tem a ver com o doce, né? Eu senti o doce na língua, o paladar, tem a ver com a ternura. Então, quem não teve essa ternura na infância, novamente, não é para julgar os pais, porque quanto mais a gente julga os pais, mais a gente sai do que tá aqui dentro, porque eu não vou poder corrigir lá fora, né? Mas quando eu vejo essas pessoas tão distantes, tendo tanta oportunidade de estar numa praia, né, gostoso de curtir, ouvir os pássaros, e a pessoa põe uma música tão alta e ela bebe para amenizar a dor, né, para trazer, como eu já falei, né, a bebida traz um quentinho, o cigarro traz um quentinho pro peito, dá aquele calorzinho, né, aquela sensação de ser amado, da ternura, né? Então por isso que muita gente tem diabetes também, o quanto
essa ternura faltou. Mas a gente vê na constelação e nos trabalhos também, né, que eu tenho incluído junto com a constelação nos atendimentos, o quanto muitos traumas que nós tivemos na infância, por isso eu estou falando isso hoje aqui pro Dia das Crianças, para que a gente possa olhar para a nossa criança interior mesmo e ver realmente essa ternura que pode ter faltado, né? Quando você estava na escola, pode ter sido com o seu professor, com a sua professora, já que a gente está falando dos professores, que são os nossos grandes mestres também, depois dos nossos pais, mas não substituem os nossos pais, né? Estão ali para abrir o mundo para a gente também. Mas o quanto quando a gente consegue, ao invés de fugir, né, de escapar da dor, do trauma, se a gente pode ir para essa dor do trauma, vivenciar isso, então nós podemos dar passos em direção a uma nova forma de agir. Então, se você se sentiu, por exemplo, como eu né, tenho vários casos aqui, mas se você se sentiu, por exemplo, traído, né, pelo seu pai, pela sua mãe, obviamente depois de um tempo você vai começar a ter problemas. Tem gente que tem problemas de intestino, né? Então tudo aquilo que foi muito sujo, se sentiu sujo no sistema familiar, sentiu que teve muita traição, muita sacanagem, né? Ou a própria criança se sentiu traída pelo pai ou pela mãe, né? Pais que mentem para os filhos, não falam a verdade, né? É importante que os pais, lógico, dentro da linguagem da criança, deixe sempre a criança dentro da capacidade dela, que coloque ela na realidade e ao mesmo tempo fora do peso de ser um adulto. Então muitos pais não sabem esse limite, né, de conseguir falar para uma criança algo que está acontecendo, mas deixar a criança segura de que os pais têm condição de resolver isso, né? Às vezes estão passando por uma situação difícil financeira, tem que trocar as crianças de escola, tem que mudar de casa, ou os pais vão se separar. Como que os pais podem fazer isso de uma forma verdadeira para a criança não se sentir uma idiota? Porque tem gente que acha que criança, porque não tem condição, não tem o preparo de um adulto, a criança é burra, né? Então às vezes até chama a criança de burra ou chama ela de idiota, como se tratasse ela como se ela fosse uma idiota. A criança não é, a criança tem uma percepção muito grande das coisas e tem um amor, uma pureza, uma capacidade de morrer pelos pais, de forma muito pura, de forma muito ingênua. A criança entrega, né, a sua vida para os pais. Então, muitos pais precisam buscar esse limite tênue, né, de você conseguir falar a mesma linguagem, de você conseguir passar a informação, de você conseguir ouvir o que a criança tem para dizer dentro dos medos dela. É muito importante a criança ser ouvida dentro dos medos ou dentro daquilo que ela pode comunicar através do choro, através das doenças. A criança, ela manifesta aquilo como se ela pedisse socorro. Uma criança doente, ela pede socorro, não só por ela, mas por algo que os pais precisam olhar. Então a criança é muito reflexo dos pais. Então eu, dentro das minhas doenças infantis, eu fui buscando significados, né? Buscando compreender o que acontecia. Então, por exemplo, quando eu era criança eu tive nefrite, né? Que é uma doença dos rins, que é uma infecção grave. Então eu, quando era criança, acordei e estava muito inchada e os lábios inchados, os pés inchados, e a minha mãe me levou para o pronto-socorro. Enfim, então eu fui tratar essa nefrite, olhar, né, o que significa os rins, o que significa
esses órgãos, né? E o quanto a minha criança estava conectada com o quê? Então, as doenças infantis, elas mostram muito as dificuldades. Então, no meu caso, obviamente, meus pais estavam tendo dificuldade de relacionamento, eu estava tendo dificuldade de me sentir acolhida pela minha mãe. E assim, tem crianças que têm catapora, outras não têm, outras têm cachumba, né? Os irmãos pegam, ela não pega. Por que uns pegam, o outro não pega? Doenças de pele, doenças como piolhos, né? Por que as crianças pegam isso? Então, tudo isso tem explicação. E cada vez mais existe um mapeamento dessas doenças e dos sintomas, né, e das ligações emocionais e de como o nosso corpo ele é bonito, porque a doença é uma forma de cura, né, é um grito de cura mesmo. Então, perceba que doenças as suas crianças já tiveram. Já fiz constelação familiar com você, aprendi muito. Quero muito fazer uma live com você sobre quando constelamos e não aceitamos ver. Pois é. O não aceitar, não é nem aceitar ver, né? É não aceitar entrar em contato com a dor. Tem pessoas que estão mais preparadas, né? Então tem que sentir um acolhimento muito grande do constelador, tem que sentir um preparo muito grande para que a pessoa não tenha medo realmente de entrar em contato com aquilo que mais dói. E todos nós temos algo que dói demais. E quando a gente faz, né, esse trabalho e a pessoa realmente toca a alma dela, então a gente pode ver que o trabalho realmente teve um efeito aí. E isso é bonito, né? Bonito de ver o efeito. Então, quando a gente vê os problemas das crianças que tem a ver com as bronquites, que são os conflitos do medo do abandono, medo da morte, a criança tem muito medo da morte, porque ela realmente é muito vulnerável. Então, qualquer coisa que aconteça, né, da ausência dos pais, ou dos pais terem atitudes que deixam a criança sempre achando que vai acontecer alguma coisa, porque os pais às vezes não conseguem ser claros. Então, como eu já disse para vocês, né, eu estava analisando minha criança, então eu queria que vocês analisassem a criança de vocês, as doenças que teve, os traumas que vocês tiveram na infância e o que você não pôde expressar. E agora, como você pode expressar isso? Então, como eu disse, né, queimava muito a língua, eu tinha muita afta na boca quando eu era criança, tive nefrite, tive catapora, que mais que eu tive? Tive um corte na barriga, tive um acidente pequeno, então tive um corte. Então, quando eu fui analisando as coisas que eu tive na infância, essas doenças eram chaves para eu me liberar emocionalmente hoje das minhas questões que vão aparecendo com os vizinhos, com os amigos, com o chefe, com a chefe, com o marido, com a esposa, com os filhos de novo, porque tudo aquilo que não foi resolvido, ele aparece para que a gente saia do conflito. E para que existe o conflito, gente? Para judiar da gente? Não. O conflito existe para que a gente evolua. Então, as pessoas que não querem olhar para o que está acontecendo com elas, e a maior parte que está num hospital internado, e que não quer de fato olhar para a profundidade da doença, para a profundidade da dor da sua criança, então essa pessoa, ela, obviamente, todo mundo, né, tem muita chance de sair de uma doença, mas sair de uma doença com consciência faz com que todos os sistemas envolvidos nessa dor possam relaxar. Porque o natural é a gente estar relaxado, centrado. E os choques e os traumas, eles podem acontecer diariamente, né? Alguém vem e dá uma notícia para você de repente, alguém vem e diz que você foi mandado embora, alguém vem
e diz que você vai ter que mudar de país, ou que você tá grávida, ou que perdeu o bebê, que vai perder o bebê, ou que o bebê tem problemas, enfim, todos nós vivenciamos situações inesperadas na nossa vida. Mas quando a gente vivencia essas situações, se nós temos hoje mais consciência, a gente pode vivenciar esse choque e aí a gente pode compartilhar o que a gente está sentindo, pode expressar e pode buscar uma solução. Isso é o ideal, a gente não se sentir sozinho. Então você que passou por um choque recente, você que guarda um segredo, você que tem, eu vou falar isso para minha amiga, ou eu vou compartilhar isso, o que vão achar de mim, o que vão falar. Então não guarde as coisas para você, não se sinta sozinho, porque ninguém tá sozinho. Chame alguém para você compartilhar, expresse aquilo que você precisa expressar para que você possa achar uma solução na sua alma, para que isso não se torne uma doença daqui a alguns anos, para que isso não se torne um trauma. A nossa criança, ela não soube fazer esse processo, porque nenhuma criança sabe. Naturalmente a gente busca a solução, mas nem sempre a gente encontra. Então, eu tenho constelado pessoas com doenças graves, inclusive, e quando a gente vai para essas doenças, né, por exemplo, um câncer de intestino, com metástase de fígado, né, a pessoa estava vivendo uma situação hoje de se sentir traída dentro do trabalho, de se sentir tendo que fazer coisas que não queria, se sentir suja, né, por fazer coisas que não estão compatíveis com o nível de consciência que ela tem. E daí, quando você volta, né, e fala qual foi a vez na sua infância que você também se sentiu traída, se sentiu suja, né? Então esse é um caso, né, dessa pessoa que pôde compartilhar. Um beijo a ela se ela estiver aqui assistindo, que os pais foram viajar, ela era muito pequena, os avós chegaram na casa dela e ela não sabia. No outro dia acordou, os pais tinham sumido, tinham ido viajar, né, e ficaram fora. E ela se sentiu extremamente abandonada, traída pelos pais, porque os pais não falaram a verdade para ela, né? Então essas feridas que elas ficam abertas, né, que a gente se sente traído, se sente que alguém foi sujo com a gente e a gente não pôde expressar, a gente não pôde dizer as coisas que precisava dizer para essa pessoa, né? E depois não pôde de alguma forma achar uma solução para esse conflito. Qual era o aprendizado que nós temos em cada situação, em cada história. E dessa pessoa, inclusive, por causa da metástase do fígado, né, tem a ver com a memória que tem no campo, com o medo de passar fome, de passar necessidade, de ficar sem um emprego, né? Então, às vezes, a gente se submete a um emprego e se sente suja com medo de não ter o que comer. Né? Por quê? Porque tem uma memória na nossa família que nos protege, que é a memória do algum dia alguém passou fome, algum dia realmente alguém passou dificuldade, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho hemangioma de fígado. Meu irmão tem também, minha mãe provavelmente tinha também. Por quê? Porque eu tenho um bisavô que foi prisioneiro de guerra e ele passou meses voltando a pé, depois durante a final da guerra, já tinha acabado a guerra, da Alemanha para a Itália, e passou muito fome no caminho, muito medo, porque era guerra, né, gente? Não tinha coisa disponível, não tinha nem quem tinha dinheiro não tinha o que comprar, e quem não tinha dinheiro então isso acaba, essa informação, ela acaba passando para as próximas gerações como uma forma de proteção, né? Então, olha, o medo, ele não tá ali para deixar a gente ruim, mal. Ele tá ali para falar, olha, cuidado ali, você pode se proteger, né? Então, quando a gente começa a ter consciência, falar a respeito desses assuntos da nossa infância, mas não com
coisa crítica do que os nossos pais não souberam nos dar ou não nos deram, mas até é importante como um desabafo, quando você consegue dizer, né? Eu tive dificuldade de ter isso, me sentia desse jeito, ou me sentia daquele jeito, qual era a minha necessidade quando eu era criança. Então, quando você consegue descobrir qual era a sua necessidade, você pode agora, conscientemente, buscar uma saída. Então essa é a dica que eu dou para todas as crianças que estão aqui conectadas ou ligadas a esse vídeo, as nossas crianças interiores, né, que não tiveram necessidades supridas. Então tem gente que fala, minha mãe, a gente tomava, sei lá, refrigerante, porque refrigerante era coisa de luxo, né? Quando a gente descobre quanta coisa ruim tem no refrigerante, então a gente nem quer experimentar. Eu nunca gostei de refrigerante quando eu era criança, nem quando eu era criança, não gostava. Sentia que tinha uma energia ruim aquilo, né? Mas tem algumas pessoas que hoje têm obesidade, e obesidade, gente, para quem não sabe, é falta de nutrientes, porque uma pessoa que está alimentada, de fato, ela não fica obesa. A pessoa obesa, né, que não consegue perder peso, é aquela que está buscando emocionalmente ainda algo, né, na comida, né? Então ela também guarda ali, ela se protege, né? Ela tem a barriga porque teve perdas de filhos, às vezes com fome, em outras gerações. Então ela mantém a gravidez, né? Os homens também mantêm a comida que não pôde ter em outras gerações, né? Sente a barriga cheinha, né? Então, barriga grande, tá cheinha de comida, né? Então acha que tá alimentando. Então acha que comer muita coisa, né, significa que a pessoa tá nutrida, e não tá. A maior parte das pessoas obesas estão desnutridas, porque elas estão emaranhadas com essas histórias dos nossos antepassados e também com as histórias de se sentir abandonado quando criança, de não sentir apoiado, né? As crianças que não se sentem apoiadas, elas têm problemas de ossos, têm problemas de valorização, né? Acham que não são capazes, e daí entram os complexos de inferioridade, a baixa autoestima. Então, quando as nossas necessidades elas não foram supridas na infância, a criança ela não sabe achar uma saída. Ela fica com o trauma e aquele trauma se mostra o tempo inteiro nas nossas vidas, nas coisas mais simples da nossa vida, né? Elas se mostram, elas se repetem, para que a gente possa agora trazer essa criança pra gente e buscar uma saída para os nossos conflitos, né? Buscando relações que tenham, né, no meu caso, ternura, que tenham respeito. Hoje, quando eu me alimento, e eu gosto bastante de me alimentar, mas eu gosto de me alimentar de coisas muito nutritivas, porque eu acho que esse é um respeito que eu pude fazer com que aquilo que os meus antepassados não tiveram, então não puderam comprar coisas boas às vezes para se alimentar, né? Então a gente sabe que no interior às vezes as pessoas se alimentam com o que tem, às vezes mandioca, então só come mandioca ou só come, né, o leite da vaca que tem ali. Então eu vejo, né, às vezes na minha família a pessoa que adora tomar leite, eu por exemplo não tomo leite, não gosto do leite, desde bebê não gosto do leite da vaca, né? Mas tem gente que gosta e toma aquilo como se fosse... Por quê? Porque não teve isso, né? Então, ao invés da gente ficar nesse looping, achando que, então agora eu vou emagrecer tomando uma pílula ou fazendo algum regime, mas não, vai para o ponto principal, que tá em alguma necessidade, algum dia que aconteceu algo na sua vida e que foi muito traumático. Então, quando a gente consegue acessar esse dia, consegue ressentir a dor, não para ressentir, para a pessoa falar, eu vou ter que ficar vivendo do passado, não. Mas
com a sua maturidade hoje, você vai ressentir essa dor e você vai conseguir ver qual era a sua necessidade, você vai expressar a sua necessidade, essas são as etapas, para que então você possa sair do conflito. Porque você vive às vezes na mesma dor e continua não expressando a sua necessidade, continua não conseguindo falar sobre ela, compartilhar, e continua se sentindo só, se isolando, né? Sem achar a saída, que é a saída do crescimento espiritual, que é a saída da gente encontrar recursos que todos nós temos, né? Que a gente possa se tornar aquilo que a gente não teve. Então, se eu não tive ternura, né? Então eu me torno ternura, né? Se eu não tive amor, então eu me torno amor. Se eu não fui valorizada, então eu me torno um valor. Não me tornar um valor para ficar indo, implorando, pedindo para alguém me elogiar ou me dar algo em troca. Mas eu me torno algo valoroso para o outro, sabe? Principalmente para as pessoas, né? Porque a gente vê que a gente dá muita atenção para tantas coisas nessa vida, mas a gente não dá atenção para as coisas que são mais importantes, que tem a ver com o amor. Então, se a sua família teve carência, por exemplo, se sentia inferior porque não teve diploma, não estudou, então daí a pessoa só se dedica a estudar, a ter diplomas, né? A ser cientista, a ter várias nomenclaturas, para que isso possa ser equilibrado dentro do sistema. Mas se você não percebe que dentro disso tem um emaranhamento, então você exagera nisso e vive uma vida onde você fica escravo do próprio emaranhamento. Então, não que você não vai poder estudar e não vai fazer isso com gosto, mas você pode fazer isso consciente do porquê você está fazendo isso. Então, tem gente que pega uma causa, né, e começa a brigar com outras pessoas. Por quê? Porque acha que é a briga que resolve o conflito. E por que as pessoas gritam e elas brigam? Porque elas não foram ouvidas. Então, quando ela consegue voltar para aquele lugar quando ela era criança, que ela não era ouvida, não era percebida dentro da sua própria identidade, o que essa pessoa pode fazer? Ela fala, eu perdi totalmente minha identidade, sabe? Hoje me jogam para lá, eu vou, me levam para lá, eu vou também, porque meus pais não reconheceram a minha identidade, sabe? A pessoa que eu era, né? Quiseram impor algo em mim. Você tem que ser igual a sua irmã, seu irmão, tem que ser igual ao seu primo, tem que ser igual aquele artista da TV. E a gente vê hoje essa crise de identidade, gente. As pessoas se vestem igual, elas falam igual, elas ouvem as mesmas músicas. Eu tô vendo aqui, né, na praia. Eu falo, gente, qual é a crise de identidade dessa geração, né? E o funk é uma expressão, então eu tô vendo a expressão, né, que tá liberando algo nessas músicas. E tá tudo bem, né? Mas quando a gente vê que a gente não foi respeitado na nossa identidade, que a gente quer fazer parte de algo para mostrar que a gente é importante, então nós já perdemos a noção do que é realmente pertencer. Pertencer sem criar guerra. Então, pertencer sem criar guerra é a gente dar lugar a tudo o que tem, né? Agora, quando eu não pude pertencer, então eu começo a brigar por uma bandeira, seja um time de futebol, seja uma marca que eu vou defender, sei lá o que é que eu vou defender, uma coisa política. E daí as pessoas se identificam tanto porque elas querem mostrar que elas têm uma identidade. Gente, mas identidade não tem a ver com isso. Quando a gente quer provar uma identidade, nós já perdemos o senso do todo. Como eu já disse aqui para vocês, né? Quem se liga a partido já perdeu o povo de vista, né? Por isso que eu sinto que para a política tinha que tirar os partidos, porque
A pessoa que briga por um partido, e a gente vê no Congresso ali, mas é fulano do partido tal que não vai apoiar o partido tal. E daí, cadê o povo? O pessoal tá mais brigando pelo partido do que realmente olhando para aquilo que é essencial. A mesma coisa quando o casal briga, né, numa separação. Eu tenho razão e você tem razão, já perdemos a verdade de vista. E principalmente, já perdeu a criança de vista, né? Então eu tenho visto, inclusive, verdadeiras assim, atrocidades, né? Que acontecem com uma pessoa adulta quando ela tem essa criança que os pais brigaram, né? E que os pais tiraram, né, um do outro. Então, quando a gente toma partido muito ferrenhamente de algo, a gente já perdeu o principal de vista. A gente já perdeu. Assim a gente vê nas religiões, né? Quando eu puxo uma religião para um lado, você puxa uma religião para o outro, cada religião traz um pedaço, um complemento. Eu estava até falando aqui, eu já assim, conheço todas as religiões. Eu não tenho nenhuma religião hoje e creio que a minha conexão seja mais assim direta, mas eu gosto muito do hinduísmo. Eu já fui orar com os evangélicos no monte, gosto muito deles, na força que eles fazem os eventos deles, com música, com tudo que tem lá. Adoro, né? Adoro os católicos em muitas coisas, né? E já fui casada com um judeu e conheço um pouco, né, do judaísmo, conheço a Cabala, e sempre tive essa oportunidade. Os muçulmanos eu conheço porque fui muitas vezes para o Egito, convivi com muitos muçulmanos. E quando a gente consegue transitar, né, por todos esses lugares, a gente fica mais pacífico do que quando eu falo assim, você tá errada, hein? A minha religião é que você não sabe da minha, que é a minha que tá certa. Eu já criei uma guerra com o outro. Eu já não aceito o outro mais, né? Então, gente, a nossa criança, ela... Sukyo Mahikari. Sim, eu sou também da Mahikari, que eu não considero uma religião, né? Considero uma filosofia. Hoje mesmo eu estava ouvindo aqui um mantra japonês e falei, nossa, deve ser da Mahikari, que eu gosto bastante da Mahikari, que é uma filosofia que eu gosto muito. Então, quando a gente consegue ampliar e a gente consegue englobar, incluir, a gente sai da guerra, sai do conflito. O que eu quis hoje trazer aqui, quis não, né, gente? Porque, na verdade, como eu falei, fiquei ouvindo, tinha que vir pra live pra falar. Como amanhã é dia das crianças, me veio isso, que nós podemos olhar para nossa criança e a gente precisa começar a ter compaixão, usar esse recurso da compaixão para com os nossos pais, adoçar, como disse a Paty para mim esses dias, o julgamento com relação aos nossos pais e olhar para o que a nossa criança vivenciou num trauma de um pai alcoólatra, de um pai abusador, de uma mãe também que pode ser alcoólatra, de uma mãe que não esteve presente, de uma mãe psicótica, pai, né, às vezes com muitas deficiências graves, né, que a gente possa primeiro ter compaixão, né, pelos nossos pais, e quando a nossa criança encontra esse lugar, né, que um dia os nossos pais se encontraram com amor, ou o encontro que foi programado pelo plano espiritual para eles, da forma como foi, e que o essencial, né, está fora do conflito de ego, está fora da briga do seu pai tá errado, sua mãe tá certa, ou vice-versa. O essencial está fora do conflito
do que você tá certo e seu pai tá errado, e você tá certo e sua mãe tá errada, ou vice-versa, eles estão certos e você tá errado. O essencial tá fora desse conflito. O essencial, ele tá num lugar que só quando a gente vai realmente silenciando, entrando em contato, a gente vai poder expressar isso de uma forma mais pura. Porque no fundo, todas as nossas crianças, a nossa criança interior, ela quer entrar em contato com esse amor puro. E nós podemos voltar a amar os nossos pais com um amor puro. Esse amor puro não é um amor cego. Não é um amor que não põe limite da mãe e no pai, porque um adulto tem que já ter dito não aos pais para poder crescer. E o adulto que não conseguiu fazer isso com respeito, ele volta o tempo inteiro ainda para resolver isso com os pais. Então, para a gente crescer, a gente precisa dizer sim aos nossos pais com essa pureza do nosso amor por eles, do nosso amor que ainda talvez tenha alguma necessidade e que essa necessidade vai ser acolhida por você, vai ser expressa por você. E o movimento de dizer não a eles com respeito, para que você agora crie a sua identidade e vá para a sua vida, dentro de toda a contribuição que eles deram, seus avós, bisavós, tataravós deram, e a contribuição deles, errando e acertando, hoje faz com que você seja mais maduro. Mas se você julga, você se torna igual. Se você adoça seu julgamento e diz sim, isso me faz crescer, você então pode dizer não, no sentido de agora eu tomo a minha vida para mim e faço com a minha responsabilidade de alma a minha vida seguir da forma como tem que seguir. E daí você se conecta através dos seus pais com o plano divino, também com muito respeito, também com muita sintonia, né? Então tem gente que tá falando, e quando o pai não gosta ou demonstra ou não demonstra amor pela gente? Gente, vou falar algo para vocês. Não existe pai que não goste de um filho ou de uma filha. Ele pode não demonstrar, ou ele pode não conseguir entrar em contato com esse amor, mas não existe nada nesse planeta que não tenha amor, nada. Até as tragédias, até quando um mata o outro, tem um amor cego por trás, mas tem amor. Então a gente precisa ser conectado, paciente, usar nossa compaixão para olhar que aquele pai, aquela mãe nos amam e que existe amor em tudo e em todas as relações, até na relação de um assassino e de uma vítima. Ali tem um amor cego. Alguém que matou em nome de Deus, como eu estava falando do filme dos Templários, das séries dos Templários, né? Que o Papa mandava matar em nome de Deus, os Templários matavam em nome de Deus, os pagãos matavam em nome de Deus. E assim a gente, por amor a uma causa, como eu disse, cada vez que a gente tem uma causa só, já estamos cegos. Já não incluímos, já perdemos a noção da verdade. Quando a gente consegue, né, como a gente vê na faixa de Gaza, cada um ali puxa para um lado, quando vai ter paz? E isso já está acontecendo, tem até o filme A Alma e Moral, que vocês devem assistir. O quanto muitos soldados na faixa de Gaza, muçulmanos, israelitas, judeus, olham um para o outro e falam assim, eu vou atirar em você que tem uma filha de 7 anos e vai morrer. Você vai deixar sua filha órfã. Você vai atirar em mim e eu tenho uma filha de 7 anos, eu vou morrer.
e vou deixar minha filha órfã. Então, assim, é crazy, né, gente? É crazy. A gente é levado a essa ilusão de que tem desamor, né? Isso não existe. Não existe. Tem sempre o amor por trás de algo. E a gente precisa buscar esse amor equilibrado, esse amor que inclui, esse amor que, se a gente não consegue ver, é porque ainda falta compaixão e pureza de nossa parte o suficiente para enxergar. Porque o amor estava lá, o amor sempre esteve lá. Mesmo o amor de uma mãe que entrega um filho, mesmo o amor de um pai que abandona a mãe, para onde esse pai está olhando? Um pai que abandona uma mulher grávida, aonde está o amor? Para onde ele está olhando? Então, conforme a gente vai se purificando, e purificar, gente, não é você virar santo, mas é você se alimentar com coisas mais leves, mais puras, com menos óleo, né? Com menos açúcar. O açúcar baixa a nossa consciência, gente, de um jeito. Então, o açúcar é uma das coisas, né, implantadas para que a gente fique enebriado, né? E assim, se a gente não tá com o corpo purificado, com uma energia, como eu voltei a falar do yoga aqui para vocês, meditação, gente legal do lado, boas escolhas de música, boas escolhas do que você vai assistir, com que olhar você assiste algo. Então, isso é que muda tudo, tá bom? Então é isso. Passo por isso. Onde está o amor desse pai? Pois é, Luciana, se você engravidou de um homem que não olha, né? Talvez você precise olhar para onde está o seu amor, que você segue alguma mulher no seu sistema familiar que não teve também um homem. E por amor a essa mulher, você diz a essa mulher: eu também não tenho um homem que assume meu filho. Então você não vai mudar o pai do seu filho, mas você pode ter consciência de que com certeza ele está tão emaranhado quanto você, né? Você, porque de alguma forma sente que precisa equilibrar algo tendo um filho sozinha, né? E muitas mulheres sentem isso, e daí elas culpam os homens, e daí fica feminismo e machismo, e daí o que acontece, gente? Não preciso explicar de novo. Quando eu sou feminista, eu quero matar os homens. Quando eu sou machista, eu quero matar as mulheres. E aonde vai levar isso? Não vai levar a lugar nenhum, né? Então, o quanto o feminismo e o machismo, a gente fala, levou a mulher, o feminismo empoderou a mulher. Não, o feminismo deixou a mulher sozinha. Sozinha, mais atarefada, mais frustrada, mais desvalorizada. Foi isso, né? Então, quando a mulher pode olhar e falar assim, ok, o feminismo serviu para eu enxergar que a gente não precisa entrar numa guerra, né? A gente precisa sim olhar para os nossos emaranhamentos que a gente segue, né? E que a gente, de alguma forma, por amor a alguém que sofreu com os homens, a gente fala, ok. Ao invés de eu olhar e falar assim, ok, vou tomar cuidado, né? Afinal, as mulheres da minha família sofreram com os homens. Ok, isso é uma informação que eu não posso negar. Mas eu posso olhar para isso e falar, isso não me faz excluir os homens. Nem todos os homens são como foram para essas mulheres, né? E o que esses homens trouxeram de aprendizado para essas mulheres? E é muito bonito ver que dinâmica tem. Gente, muito bonito. Nossa, eu quando consigo, né, com uma pessoa que eu atendo, ver essa beleza do que cada um, no fundo, não conseguiu demonstrar para o outro que amava, que queria se entregar, porque no fundo, gente, todos nós queremos amar, a gente quer se entregar, a gente quer que o outro nos ame e quer que também o outro se entregue.
Então, se a gente quer isso, é nessa frequência que a gente deve se manter, né? E alguém escreveu aqui, não tem a ver com homem ou mulher, machismo ou feminismo, tem a ver com o ser humano. E mais do que ter a ver com o ser humano, tem a ver com a essência de alma. Né? Tem a ver com a gente realmente ficar na profundidade da nossa alma, em que frequência nós estamos. Se a gente está numa frequência de guerra ainda, vamos olhar lá na nossa infância, né? O que a gente precisa liberar lá? Qual foi de novo, faça um exercício com vocês. Vá para uma memória. Vou fazer isso com vocês agora, acho que ainda dá tempo. Então, quem puder, feche os olhos um pouquinho. Quem estiver num lugar, né, que possa fechar os olhos. Então, fecha os olhos um pouquinho. Inspira, expira. Sinta-se apoiado ou apoiada por mim de alguma forma, com amor, que eu possa dar essa segurança para vocês nesse exercício. Então feche os olhos, respire e vá para algum conflito da sua infância. Confie no plano divino que vai te levar para alguma memória do que aconteceu com você quando você era bem pequeno ou pequeno. Tente encontrar detalhes, se era de manhã, se era à noite, quantos anos você tinha. Veja qual parte do seu corpo, quando você vai para essa memória, está de alguma forma conectada com essa memória. E essa parte do corpo, veja o que sente, que emoção que tem aí. De dor, de raiva, frustração, medo. Deixe vir o que você está sentindo agora. Isso foi tudo o que você sentiu nesse dia também. Se permita ressentir qual foi a crença que a partir desse momento você começou a acreditar. Veja que foi algo que você se sentiu sozinho, sozinha, que você não expressou a sua dor, o seu sentimento. Então agora, se permita expressar. Se você era um bebê de colo, se você estava na barriga da sua mãe,
permita que de alguma forma isso chegue até os seus pais ou algo com o que aconteceu com você, que não necessariamente precisa ser com os pais. Fale da sua necessidade, da dor que você sentiu. Fale do que você precisava ali para eles. Se permita achar uma outra saída enquanto você fala para eles a sua necessidade, o seu sentimento, o quanto você se sentiu assustado, sozinha, com medo, o quanto não teve limite na agressão. E encontre o amor entre você, seu pai e a sua mãe, ou você e esse conflito com quem você estava nesse momento. Encontre novamente a ligação de amor, de confiança, de respeito. E veja como está esse órgão que você se conectou. Como estão suas emoções. E qual é a nova crença que você pode ter agora? E você sai dessa situação agora carregando um novo recurso que você aprendeu com essa história da sua vida. E na sua mochilinha espiritual, você pode colocar esse novo recurso. Você pode se despedir desse conflito, dessas pessoas com um amor imenso no coração, continuando a acreditar no amor, nas relações e em Deus e no plano divino. Libere o seu corpo dessa situação, agradecendo a Ele por Ele também ter te mostrado, através do que você sentia nessa região. E aos poucos vá voltando para cá. E veja como você está se sentindo.
Obrigada, André. Glória a Deus, que graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, gente, vocês vão poder, esse vídeo vai ficar disponível, né? Então vocês vão poder fazer de novo esse exercício, se quiserem, levarem esse exercício para os seus filhos, né? Ao invés de você só dar um presente de Dia das Crianças para eles, vocês podem chamar os seus filhos e falar assim: filho, teve algum dia que você teve um trauma comigo? Teve algum dia que eu fiz algo que te machucou muito? Então agora você pode dizer isso para mim. E você vai dizer assim: papai, mamãe, nossa, doeu muito aquele dia. Porque eu esperava que você fosse me assistir jogando futebol. Eu esperava que você fosse me buscar na escola. Eu esperava que... aprendendo a se sentir, a sentir o próprio sentimento, né? Podendo falar a verdade. E você ali, pronto para ouvir também, com mais recursos do que ele tem. Então, você pode fazer isso com seus filhos. De vez em quando isso é bom, né? Depois de uma briga, que às vezes a gente não soube mesmo o que fazer e tudo bem, daí você pode chamá-lo de novo e falar: qual era a sua necessidade que eu não ouvi? Então vamos achar uma forma do nem eu e nem você. Nós vamos achar uma forma diferente, uma solução mágica para o nosso conflito, né? E assim você começa a ensinar o seu filho emocionalmente, espiritualmente. Certo, gente? Que bom, espero que vocês tenham conseguido entrar, se aprofundar mais no exercício. Espero que vocês estejam bem, que vocês possam cada vez mais se conectar com os filhos de vocês. Porque quando vocês se conectam com amor com os filhos de vocês, nesse diálogo, vocês vão encontrar a saída da criança de vocês que ainda tem conflitos com os pais. Esse é um exercício constante para a gente fazer. E lembre-se, sempre procure expressar os seus sentimentos, não se isole naquilo que você está passando de dificuldade, compartilhe com uma outra pessoa, né? Ou vá fazer uma terapia, enfim, com alguém que seja um profissional que vai te orientar, mas expresse o que você está sentindo, para que isso não se torne uma doença daqui a pouco, para que isso não se torne um trauma daqui a pouco, para que isso não se torne uma guerra daqui a pouco, gente. Certo? Para que isso não se torne uma guerra, porque uma guerra aqui dentro vira uma guerra aí fora. E todos nós temos que fazer esse trabalho interno, para que a gente não leve a nossa guerra interna para fora, que a gente leve a nossa compreensão, o nosso equilíbrio, o nosso amor. Isso faz um país, né? Isso faz um mundo melhor, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado, amei estar com vocês aqui. Então aproveite o Dia das Crianças e leve a sua criança para passear, né? Leve os seus filhos para passear, para conversar. Deixe que eles expressem quem eles são. Preste atenção na identidade deles, não imponha o que você acha que eles são. Deixe a identidade deles se revelar para eles mesmos, principalmente na adolescência. É uma fase muito difícil, né? Onde a alma deles ainda está encarnando e os pais estão lá querendo que eles sejam e sejam. Deixa se revelar e fala para eles: confie, porque sua alma vai se revelar, né?
plano divino vai se revelar. Então é isso, gente. 1000 corações para vocês também. Um beijo e até mais.